Olá pessoal, meu nome é Carlos Antônio e hoje, aqui na TV Capital, eu trago eleições 2014. Aqui no nosso estúdio, eu trago Francisco Lúcio, ele que é candidato a deputado federal. E aqui vamos conversar mais sobre a sua candidatura e a sua experiência na política. Olá Francisco, muito obrigado por comparecer aqui no nosso estúdio. Prazer, meu. Francisco, qual a sua experiência profissional? Bem, pela graça de Deus, nós tivemos a oportunidade de, sendo criado no Gama, no Novo Gama, estudando só em colégio público, eu tenho a oportunidade de ter 3 cursos superiores, uma pós-graduação, sou engenheiro, sou analista de sistemas, sou advogado, eu ia ser professor de mecatrônica da UNB, cheguei a fazer todos os créditos de mestrado da área para ser professor de mecatrônica, mas Brasília tem uma vocação muito grande que acaba puxando os seus profissionais para o serviço público. Uma coisa engraçada é que você é engenheiro, aí advogado, também. E agora, depois você é mecatrônico. Eu ia ser professor de mecatrônica. Professor de mecatrônica. Não é muito diferente, agora na política, não é muito diferente não, as questões, os ensinos? Se é muito diferente. Acaba fugindo bastante de um curso para o outro. Alguns até dizem assim, escuta, você não sabe o que você quer, você está fazendo isso tudo, aí eu brinco também. Eu optei por ser especialista em generalidades. Sabe por quê? A gente precisa conhecer de tudo. Ter alegria no conhecimento, no entendimento das coisas, porque aí verdadeiramente nós conseguimos construir, inovar, buscar soluções, não é isso? Bem, eu formei primeiro em análise de sistemas e engenharia, mas exatamente porque comecei a estudar para concursos públicos, entrei primeiro, eu fui fiscal de posturas do GDF, da GFIS, enquanto eu fazia engenharia. Quando eu terminei a engenharia, eu entrei para a Secretaria do Tesouro Nacional, onde se administram os recursos públicos da União. Aliás, eu sou professor de Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, chamado CIAF, de Lei de Responsabilidade Fiscal, de Orçamento Público. Mas como a gente, para fazer concurso, precisa estudar muito direito, a gente começa a tomar gosto também por essa área. E é por isso que eu fiz o curso de Direito também. Hoje eu tenho oportunidade também, por concurso público, de ser consultor concursado na Câmara dos Deputados, na área de orçamento e fiscalização financeira. E a gente tem ali a oportunidade de vivenciar, às vezes, a falta de enfrentamento dos nossos congressistas com relação a N medidas consubstanciadas em medidas provisórias, em leis, que às vezes deterioram muito as nossas finanças públicas e comprometem a riqueza das nossas próprias gerações. É algo que nós precisamos fazer o devido enfrentamento. Com tanta experiência assim, na máquina pública, dá para ver de onde surgiu a vocação de político. Mas por que deputado federal? Deputado federal, alguns me perguntam, por que você não sai para distrital? Porque a temática federal é que me motiva. As questões locais são demasiadamente importantes para mim, mas sobretudo como reflexo de uma grande nação. Uma nação que seja responsável, uma nação que facilite a vida do cidadão, que desburocratize a vida dele, para que ele a cada dia mais possa depender menos do governo e de políticos. É por isso, por exemplo, que eu optei por estar neste partido em que eu estou. Se você olhar os manifestos, e no meu site lá eu escrevo, por que eu estou no Partido da República? Porque ele, nos seus manifestos, ele nos diz assim, o respeito ao indivíduo como pessoa e os seus direitos naturais precisa ser realmente respeitado pelo Estado. O governo não pode adentrar em tudo da sua vida, não pode querer vir a regular a sua intimidade, como nós estamos vendo aí, às vezes regulando até a minha intimidade com meu filho, não querendo que eu discipline da maneira que historicamente a humanidade se fez. Ora, eles intervêm a cada dia, burocratizando mais e fazendo com que as pessoas precisem de autorização do Estado para fazer as mínimas coisas. Nós precisamos inverter esses processos. E os grandes princípios da administração pública, da burocracia, das finanças públicas, são questões ligadas à competência do legislador federal. É por isso que eu sou candidato a federal. Bom, depois de tanta experiência no governo fiscalizando os orçamentos,
O que mais te desagrada na administração atual? Olha, sobretudo no governo atual, me desagrada demasiadamente aquilo que se estampam em todo o noticiário econômico financeiro, né? Nós percebemos hoje que nós estamos desacreditados, porque não estamos cumprindo devidamente a responsabilidade fiscal que dá sustentabilidade à nossa nação. Não estamos cumprindo também, dentro da nossa administração, com os contratos, e não estamos nos dando segurança jurídica para os investimentos. Você se recorda da MP 579 de 2002 sobre o setor elétrico, em que veio a presidente da República e nos disse assim: vou reduzir as tarifas em 20% de toda a energia elétrica. Mas ela naquele momento, com aquela medida provisória, ela fez o seguinte: vocês, empresas, não vão ganhar o dinheiro que vocês acham que devem ganhar para investir. Vai ser aquilo que eu disser para vocês. E aí, sabe o que aconteceu? Sinalizou para todos, inclusive para essas empresas, que elas não mais poderiam investir da forma como poderiam, como que gostariam. E isso gerou uma insegurança tamanha que hoje todos os nossos investimentos, não só na área de energia elétrica, ficaram quase que congelados. E nós vemos os desequilíbrios que isso gera. Nós observamos também na política, agora de maneira geral, do governo, um pouco de, o pessoal diz, uma maneira assim, sem saber muito o que é que vai fazer. Esquizofrênico. Por quê? Às vezes eu gasto muito, e aí com essa MP do setor elétrico, o governo teve de colocar a mão em 8 bilhões anuais para fazer cumprir essa promessa irresponsável da presidência da República. São os contribuintes que estão pagando essa diferença de 20%. Por quê? Porque as empresas não entraram na medida provisória, mas por orgulho o presidente precisa cumprir com sua promessa. Então somos nós, contribuintes, por meio de uma outra medida provisória, que estamos pagando 8 bilhões ao ano. E aí as nossas contas fiscais estão ficando muito ruins. Por exemplo, quando a gente vê aquela meta de superávit primário, que é aquele dinheirinho que a gente precisa economizar para pagar o juro, todo mundo sabe que se na sua prestação do seu imóvel você não consegue pagar nem o juro, um dia você perde o seu apartamento, não perde? Perde sua casa, não perde? Porque a dívida vai crescendo e você acaba perdendo. Ora, nós, no ano passado, não cumprimos a nossa meta de maneira a contento. Nós tivemos de utilizar de N subterfúgios. Esses subterfúgios foram empurrar pagamentos que deveriam ser feitos no ano passado para este ano, aumentando demasiadamente os chamados restos a pagar. Ou seja, eu vou começando a pegar a fama de mal pagador. 2, nós também tivemos de fazer o seguinte: nós fizemos um abatimento deste valor que a gente precisava atingir. Eles falam: não, mas nós gastamos com o PAC. Mas sabe o que é PAC? Hoje é quase que tudo. E é aquilo que eu escolher ser PAC. Então gastos que são meritórios, como por exemplo saneamento ou construção de uma quadra de esporte, serviram para abater essa meta. Mas nós sabemos que esse tipo de obra não incrementa a capacidade produtiva do nosso país, redundando em maior arrecadação para o Estado. E, portanto, senhores, todo o mercado, todo investidor começa a olhar com desconfiança. Eles não estão realizando o que a própria legislação os impõe a fazer. Não é à toa que existe, até está no meu site uma notícia em que se mostra que a Caixa Econômica está em polvorosa porque os seus diretores estão emprestando dinheiro para o Tesouro, porque o Tesouro não repassa os benefícios, o dinheiro dos benefícios sociais, e a Caixa está adiantando esses valores. Mas ela não pode fazer isso, porque configuraria um empréstimo. E aí há uma série de responsabilização, ou seja, estão querendo empurrar com a barriga aquela falta de responsabilidade que tem tido com a condução dos principais pilares da confiança em nossa nação. Francisco, você mesmo disse que estão se endividando fora de responsabilidade.
E muitas das promessas que a gente vem recebendo, não só a população, é a construção de hospitais, né, relatando o caos na saúde, com a contratação dos mais médicos, falta de infraestrutura, principalmente em pequenos municípios. E como é que você vai atuar? Como é que você vê essa questão da saúde? Nós aqui antes estávamos inclusive conversando sobre um hospital que foi prometido ser construído aqui em São Sebastião, o Hospital Regional de São Sebastião. Em 2007 saiu a notícia de que estaria acontecendo o quê? Estaria previsto fazer e que a licitação sairia, assim por diante. Não é isso? Bem, a gente precisa mostrar para a população que as coisas na administração pública não funcionam no gogó. Não. A gente precisa começar a entender como é que as coisas funcionam. E político é dono de lançar esperança. Porque às vezes a felicidade não está no concreto, mas na esperança do porvir. Vai chegar. E é verdade. Isso é verdade. Isso é um artifício que o político utiliza. Só que quando a pessoa promete fazer algo, é preciso que a população saiba ver se isso existe, dotação, autorização no orçamento e no planejamento do governo, já antes do anúncio. Não basta o governador um dia ter a ideia de fazer uma construção e não existir esse planejamento prévio. Então a gente precisa identificar isso. 2. As coisas começam a acontecer efetivamente quando há o empenho da despesa, há a contratação da obra. Então todo aquele que diz que já está garantido a construção, já está garantida a construção de um disto ou daquilo, de um hospital, seja lá o que for, é preciso verificar se há nas peças orçamentárias, ou seja, nas leis do orçamento, a autorização e os meios para que isso se concretize. Não é isso? Então, observem vocês aqui de São Sebastião. Se algum deputado promete para você hoje, eu vou asfaltar um determinado local, por exemplo, o morro aqui. Morro da Cruz. O Morro da Cruz. Se um deputado chega e lhe promete isso, primeiro que lhe foge a competência. 2, não existe garantia ainda dentro do governo e nas leis orçamentárias. Ele pode, no máximo, prometer que ele estará engajado para que isso venha a acontecer. Mas, se a pessoa não tem nem a capacitação para saber o que ele pode ou não pode prometer, desconfie muito do seu candidato. Nós precisamos voltar a ter seriedade na nossa nação. Bom, a questão de saúde pública é bastante abalada também pelos viciados em drogas e usos ilícitos de álcool e outros produtos. Recebemos aqui no estúdio uma outra vez Paulo Pires, e ele é conselheiro do GDF na área de saúde. Certo. E ele disse que a questão das drogas vem abalando muito a sociedade. E vem minha pergunta para o senhor. Você acha que a legalização das drogas poderia acabar um pouco com o problema tanto da saúde e como da segurança pública? E esse valor arrecadado não poderia estar sendo invertido nessas construções desses hospitais? Que boa essa pergunta. Eu até traria aqui um outro tipo de argumento que nós vemos recorrentemente, especialmente dos usuários ou daqueles que alardeiam que a droga é algo bom que não traz mal. Pois bem, alegam muitos que a liberdade da pessoa é cerceada porque ele não tem acesso a isso. Muitos dizem isso. Mas eu devo dizer para vocês o que verdadeiramente é liberdade. A meu ver, liberdade é poder fazer ou deixar de fazer aquilo que você quer pelas suas próprias convicções, sabendo as consequências e tendo consciência exata daquilo que você está fazendo. Então eu devo logo pontuar o seguinte: quando o Estado proíbe a comercialização das drogas, e observe, o uso não é proibido não dá cadeia, o uso não, mas a comercialização é proibida. A gente imagina que quem está te cerceando, alguém que está te colocando uma camisa de força, é o Estado. Mas em verdade, senhores, aquele que oferece algo que te retira potencialmente a consciência das coisas,
é que verdadeiramente está lhe tirando a liberdade. Não imagine você que usando algo que te leva ao limiar da consciência, que você está sendo necessariamente livre. Porque no momento em que você traspassar isso e você não terá controle, você estará cerceado da sua própria liberdade. Portanto, o Estado proíbe aquele que vem atentar contra a sua liberdade. Essa é a verdadeira lógica dessa questão. Com relação à saúde, observe, os efeitos da droga, seja ela de comércio legal ou ilegal, elas são os mesmos sobre o indivíduo. Ok? E nesse sentido, não imaginemos nós que por controlar o comércio, nós faremos as pessoas terem menos malefícios dos efeitos das drogas. Porque os efeitos nós já o conhecemos. E a acessibilidade será certamente maior pelo comércio legal. E se esse comércio legal for muito regulado, também pelo comércio ilegal. Não é isso? Então, senhores, não adianta a legalização das drogas para conter os efeitos maléficos das drogas sobre os indivíduos. Os custos para o Sistema Único de Saúde no tratamento ou para as casas de recuperação e assim por diante continuarão os mesmos, se não maiores. E por último, nós devemos verificar que com relação à legalização das drogas, nós temos uma diferença muito grande entre a legalização da utilização do princípio ativo químico existente dentro de uma droga para que se faça um remédio para uma pessoa e o uso da droga com todo o seu espectro de consequências para que qualquer um utilize. E aí os políticos são maldosos. Eles, houve agora uma audiência pública no Senado sobre esse assunto, e aí, para discutir a questão da legalização das drogas sobre qualquer aspecto e outra, legalização de um princípio ativo que presente em uma erva considerada droga, não é legalização de drogas, é a utilização de um princípio ativo em medicamentos. Mas eles levam mães que precisam tratar os seus filhos com problemas neurológicos, com princípios ativos presentes na droga, e eles utilizam esse fato para dizer que olha como é boa a droga. Senhores, não é. Senhores, é ruim. Ele retira a liberdade do indivíduo porque ele retira a consciência. Portanto, eu sou completamente contra a legalização das drogas. Bom, o tráfico de drogas hoje ele é muito seguido também pelo tráfico de armas. Você acha que a legalização do porte de arma no Brasil, a liberação do porte de arma no Brasil seria uma boa saída? Observem, nós tivemos um referendo a respeito desse assunto. Não é isso? E o que é que foi decidido? De que o cidadão de bem tem o direito de ter a sua arma na sua casa, ter o seu meio de defesa. E observem, o Estatuto do Desarmamento, que hoje está aí, ele simplesmente inviabiliza, por causa da burocracia ali inserida, por causa de todo um mover governamental contra o exercício desse direito, ele simplesmente retira o exercício do direito pelo cidadão de bem. Nós sabemos que qualquer um tem acesso a armas. E aquele que abusa do direito, que é criminoso, que não se atenta para a lei, ele tem livre acesso. Ora, nós precisamos fazer com que o direito das pessoas, o direito individual seja respeitado. E a burocracia não pode ser empecilho para o exercício do direito. É por isso que eu advogo, sim, uma modificação radical no estatuto chamado Estatuto do Desarmamento, mas que na realidade não é um Estatuto do Desarmamento, porque ele regula um direito da pessoa ter a sua arma. Mas ele é tão burocrático que ele tem inviabilizado, nós precisamos viabilizar. Por quê? Assim como esse governo apregoa que a polícia tem abusado nas manifestações, que a polícia precisa olhar para os direitos humanos,
e ela precisa sim, mas não da forma como eles colocam. Ou seja, todo discurso, por exemplo, do Ministério da Justiça, o ministro, que por imagens de televisão disse: eu vi excesso da polícia e deve ser apurado, tirando o temor reverencial de todos para com a polícia. E observe, a polícia é o único instrumento que tem a legitimidade e a presunção de legitimidade do uso da força. Se eu discurso contra isso, ninguém mais tem o temor da polícia para que a respeite, especialmente a pessoa de bem. Quando a polícia chega, ainda que esteja em abuso e você esteja em todo o seu direito, você precisa, sim senhor, eu obedeço. Você obedece o policial e, se quiser, depois vá na corregedoria de polícia, vá na delegacia de polícia civil, faça sua queixa, busque nas instituições democráticas o exercício do seu direito, ok. Mas, voltando à questão das armas, todo e qualquer ladrão, bandido, quem entra no domicílio alheio, ele hoje tem a tranquilidade de que ele não terá resistência nenhuma. Ele não apregou que todas as pessoas comprem a sua arma e as tenham em casa. Mas a imprevisão de haver ou não ali uma reação também gera temor reverencial ao bandido. E este governo que aí está fazendo desmoronar essas duas coisas. O temor reverencial de haver a legítima defesa e o temor reverencial com relação à legitimidade da própria polícia em atuar contra aqueles meliantes. Francisco, caso seja eleito, quais são as suas primeiras ações como deputado federal? Pois bem, as primeiras providências de qualquer deputado federal é montar o seu gabinete. E no meu caso, eu irei montar um gabinete verdadeiramente capacitado para fazer o devido enfrentamento com relação a todas as leis, medidas provisórias que têm feito deteriorar as finanças públicas, os bons valores morais da sociedade e toda a estrutura de segurança, e em especial para fazer, em termos propositivos, melhorias no foco da educação, sobretudo nas matérias exatas, nas matérias que geram capacidade da criança entender o funcionamento das coisas, de ser mais inovadora, né? E na montagem desse gabinete eu quero trazer pessoas especialistas, né? Não serão pessoas que irão servir o deputado, mas que irão ficar atentas, em conjunto com a minha pessoa, em todos os grandes assuntos da nação. Mas isso para quê? Para que eu possa capitanear uma liderança dentro do Congresso Nacional, porque a maioria absoluta dos parlamentares não discute essas grandes questões de nação, na área das finanças públicas, nas grandes áreas. Por que isso? Porque às vezes falta interesse, porque a maioria dos parlamentares são focados no interesse específico ou são cooptados por um interesse maior, para que eles venham a ter, conjuntamente comigo, coragem para fazer esse enfrentamento, porque lutar contra o interesse majoritário do governo há de se ter coragem contra qualquer tipo de retaliação e ainda contra os movimentos políticos contrários. E também só haverá coragem com a devida capacitação. Algo que eu agradeço a Deus por ter me dado e que coloco à disposição da nação para fazermos essa diferença. Bom, Francisco, estamos chegando no final da nossa matéria já. Suas considerações finais para quem está assistindo a gente e, claro, o seu número e os dados para contato. Muito bom. Meu nome é Francisco Lúcio, candidato a deputado federal, número 2277. 2277. Bem, eu sou candidato a deputado federal porque nós precisamos voltar a ter seriedade na condução dos principais problemas. Na condução da inflação, que estamos sendo muito irresponsáveis, na condução das finanças públicas, não deixar a nossa dívida crescer. Nós precisamos induzir o Estado a fazer mais com menos recursos. E para isso, a União, os estados e os municípios precisam voltar a serem considerados bons pagadores. Porque como eles adiam os pagamentos, os fornecedores, eles sempre cobram mais do governo, muito mais do que para fazer para a iniciativa privada. A gente precisa inverter toda essa lógica. Eu sou candidato a deputado federal para que você, cidadão,
tenha mais credibilidade na sua palavra, para que você não precise de autorização prévia do Estado para abrir o seu próprio negócio, porque você sabe o que você deve ter ali para que o fiscal venha fazer a vistoria. Você simplesmente deve comunicar: a minha empresa está aberta, formalmente aberta, eu cumpro com os requisitos, podem vir aqui quando quiserem, ver se as coisas estão assim, para que você não dependa sempre daquele que nunca produziu nada para lhe autorizar sustentar-se a você e a sua família. Pela liberdade, pelo respeito aos valores morais da sociedade, sou um candidato, sim, da nova direita, para que possamos endireitar a nossa nação. Muito obrigado, Francisco, aqui por esse bate-papo. E queria agradecer também a todos que estão assistindo a gente aqui na TV Capital. E ficamos até a próxima entrevista. Obrigado. Muito obrigado.